Olá pessoal, boa tarde. Mais uma vez estamos aqui na nossa aula virtual, né? Pessoal, antes de começar, eu queria falar com vocês um assunto. Então, eu acho que vocês deveriam tentar enviar as tarefas no mesmo dia da aula, né? Já que vocês estão em casa aí, né, sem ter muito o que fazer, afinal está em quarentena, então aproveitem, né? Assim que vocês virem a aula, vocês já mandam logo, respondem, resolvem e mandam, a não ser que vocês não tenham internet, lógico. Se você não tem internet, tá faltando internet, aí você espera até o momento que tenha. Mas se você tem internet em casa, se você tem um celular, não deixe para mandar as aulas depois, mandem logo no mesmo dia, né, para não deixar acumular os outros conteúdos, né? Então vamos lá. O tema de hoje é relacionado às aulas anteriores, né? Então hoje vamos falar sobre a camada de ozônio, né? Qual a função dela, como é que ela é formada, qual a importância dela, né, para a nossa sobrevivência, né? A gente já viu isso em sala, já viu em aulas anteriores, mas hoje essa aulazinha é dedicada à camada de ozônio. Deixa eu abrir aqui o slide, cadê? Pronto, tá aqui, né? Camada de ozônio, primeiramente, né? Está aqui uma ilustração representando ela. Né? Isso a gente sabe que a camada de ozônio, né, vai ser uma camada que vai ser formada na atmosfera e cuja principal função dela seria o quê? Seria uma espécie de proteção. Né? Você sabe que o Sol emite raios ultravioletas. Né? Esses raios eles são muito potentes. Né? Se eles atingirem diretamente a nossa pele, por exemplo, poderia causar câncer. Né? Então, antes de atingir nós, ele vai passar por uma espécie de filtro, né? Por essa camada. Então, essa camada é uma espécie de filtro. É isso? Vamos lá. O que seria a camada de ozônio? Né? É uma camada composta por gás ozônio. Né? Então, o que é o gás ozônio? O gás ozônio são o quê? São três moléculas de oxigênio juntos, ó, o O3. Ou seja, O3, você vai ter o quê? Três moléculas, três átomos de oxigênio vão se juntar e vão formar a molécula de ozônio. Você sabe que a gente respira o O2, né? Mas esse O2, às vezes, ele pode transformar-se em O3, ou seja, você vai ter um O2 que vai juntar com outro oxigênio, vai formar o O3. Esse O3 é o que? É o gás ozônio. Então, ele é responsável por filtrar aproximadamente 95% dos raios ultravioletas que o Sol emite, né, e que atinge a nossa Terra. Né? Se por acaso não houvesse o gás ozônio na atmosfera, o que poderia ocorrer? Um exemplo aqui, ó, poderia ocorrer a redução da fotossíntese. Mas por que redução da fotossíntese? Porque, né, os cloroplastos, a clorofila que tem que tem nas plantas, nas folhas, elas só conseguem fazer fotossíntese com um tipo especial de quê? De raio ultravioleta, né, que é o UVA. Se por acaso não tivesse a camada de ozônio, né, vários outros tipos de raios ultravioletas, por exemplo, o UVB, o UVC, iriam atingir as plantas e isso iria impedi-las de realizar a fotossíntese. Outra coisa também, né, ó, ela poderia provocar câncer de pele, né, catarata e algumas alergias. Então, se por acaso não tivesse a camada de ozônio, né, um dos principais efeitos do nosso corpo seria o câncer. Né? Catarata é aquela que acontece nos nossos olhos, né, e algum tipo de alergia. Outra coisa também que poderia acontecer seria uma redução do nosso sistema imunológico. Para quem não lembra o que é o sistema imunológico, é o nosso sistema de defesa. Então, esses são alguns exemplos de danos que essa camada poderia provocar se não existisse. Né? Redução da quantidade de fotossíntese das plantas, né? Poderia causar câncer de pele, catarata, algum tipo de alergia, e poderia haver uma redução no que? No nosso sistema imunológico, que é o sistema de defesa da gente. Né? Olha como acontece a formação da molécula de ozônio. Né? Você vai ter o quê? Uma molécula de oxigênio, que é o famoso O2, né? Se junta um átomo de oxigênio, que é só o O, né? Formando o O3, que é essa molécula aqui, ó.
Esse 3 aqui eu errei, viu, pessoal? É só O. Então você vai ter o que, ó? O O3, uma ligação de 3 moléculas de oxigênio, 3 átomos de oxigênio, que vai gerar o quê? O gás ozônio. Então, esse gás, teoricamente, é para estar em volta de nossa Terra. Né? Então, ele é essa camada protetora. O que vem acontecendo? Vem acontecendo uma degradação dessa camada de ozônio. Né? O que esse fenômeno é chamado de buraco na camada de ozônio. Mas não é bem um buraco, não. É o que acontece. Imagina uma capazinha. Essa capazinha está ficando mais fina. Né? Tá vindo o quê? Tá vendo uma rarefação. O que é rarefação? Tá ficando ralazinha. Né? Então o homem, ele na época lá, ele estava emitindo algumas substâncias, né, na atmosfera que fazia com que esse ozônio se desprendesse e virasse oxigênio, por exemplo. Né? Então tem algumas substâncias que fazem com que essa molécula de tem algumas substâncias que fazem com que essa molécula de ozônio ela se quebre, ela se desmanche e deixe de haver a formação de ozônio. Né? Então o homem durante muito tempo, vinha provocando isso. Né? Se você observar que essas imagens, ó, por exemplo, aqui em 79, ó, 79 a 84, ó, perceba que 79, quanto mais azul aqui no centro, né, maior seria a rarefação do ozônio, né, maior seria o buraco, digamos assim. Ó. Perceba, ó, né, ó, que em 6 anos, ó, o quanto que aumentou. Ó. Quanto mais verdinho, quanto mais escuro, melhor. Né? Quanto mais vermelho, melhor. Observe aqui, ó. Aqui tá tranquilo, né? Ó. Começou o que? Ó. Começou, né, ó, a ficar rarefeito. Ó. Ficou azul. Quer dizer que o buraco, teoricamente, teria aumentado. O buraco, no caso, a camada estaria ficando mais fina. Olha aqui, ó. Né, ó. Olha 84. Olha a diferença de 79 para 84. Observe esse outro aqui, ó. Olha só. Olha a diferença, ó. 2019, ano passado, como é que tá? Olha 79. Olha só a diferença, ó. Né, ó. Então o buraco aumentou muito. Né, ó. Então, essa rarefeição é provocada pelo homem. Né? Como assim? Ele lança na atmosfera algumas substâncias químicas, como por exemplo o CFC, que é o quê? Que é o clorofluorocarboneto, que é uma substância à base de quê? De carbono, de cloro e de flúor. Essas essas substâncias juntas formam o CFC, que ao reagirem com o ozônio, né, eles quebram as moléculas do ozônio. Né, quebrando as moléculas do ozônio, ele faz com que elas reduzam. Né, então, vai reduzir a camada de ozônio. Né. Antigamente, isso há muito tempo atrás, esses gases eram usados aonde? Era usado, por exemplo, nos aerosóis, por exemplo, nos desodorantes. Né, gás que em motor de geladeira, coisa que ninguém usa mais. Né? Mas naquela época lá era usado nisso, né? Nos aerosóis, nos motores de geladeira, na fabricação de espuma, aquelas esponjas, tipo espumas, né? Espumas, como é que chama? Esponjas, tipo aquelas esponjas. Também era usado o CFC. Hoje já não se usa mais, né? Então, hoje não se usa mais. Por quê? Né? O pessoal fica sabendo que esse CFC, eles fazem isso, eles acabam com a redução da camada de ozônio. Então, tem algumas leis aí que, que diminuem os usos dos CFCs, né? Mas esse efeito ficou que permanente, né? Eu percebo que 79 até 2019, essa camada, ela aumentou, né? Alguns estudos mostram que a longo prazo, se continuar assim, com a redução sem o uso dos CFCs, essa camada ela vai voltar a ficar ao normal. Lógico, vai levar algumas décadas, mas se continuar assim, sem o homem usar esses aerosóis que contêm o CFC, a camada vai voltar ao normal. Né? Então, basicamente é isso, né? Saberem o que é a camada de ozônio, vocês têm que saber que ela é formada por quê? Por 3 moléculas de oxigênio, que formam o O3, que é o ozônio, que se não tivesse ela, né, haveria o que? Uma redução da fotossíntese, poderia haver casos maiores de câncer, de catarata, de alergias, e haveria, no nosso caso, uma redução do nosso sistema de defesa, do nosso sistema imunológico. É isso? Lembrar que esse buraco na camada de ozônio não é bem um buraco, né? É só a camada que fica fininha, né? Ela fica mais fina, devido ao quê? Devido ao uso de alguns produtos
como os CFCs, que é um composto à base de quê? À base de carbono, de cloro, de flúor, que ele faz o quê? Com que essa camada ela se reduza, né? Reduza. A camada reduz, com redução da camada, né? Ocorre o aumento da rarefação, né? Do buraco na camada de ozônio. E lembrarem que hoje em dia, né, as indústrias elas não usam mais o CFC nos seus compostos químicos, né? Então, basicamente é isso. É um conteúdo fácil, né? Simples, né? Vocês agora devem copiar o texto que está aí na atividade de vocês, né? Tem que copiar, né? Já que estão em casa aí com tempo livre, então vamos copiar. Quando você copia, né? Você está estudando, né? Em vez de só ler, quando você lê e copia, você consegue aprender mais. Então, vão copiar o texto, vão copiar as questões e vão responder e vão enviar para mim. Qualquer dúvida, pode me perguntar no PV ou no grupo, né? Fiquem à vontade. Então, até a próxima, pessoal. Bom trabalho para vocês.